Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Presença Online. Vamos começar o vídeo de hoje bem animados. Dia 13 de maio, há 135 anos atrás, chegava ao fim a escravatura no Brasil através da Lei Áurea. E para falar desse assunto com vocês, a Larissa entrevistou o professor de História, Filosofia e Sociologia, Alfredo França. Vamos dar uma olhada em como é que foi? Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui em mais um Café Presença, mas dessa vez eu tô com um professor diferente e vamos falar sobre um assunto muito importante hoje. Oi Larissa, tudo bom? Oi professor. Olá pessoal, eu sou o professor Alfredo, professor de História, Filosofia e Sociologia aqui da Escola Brito Elias, e hoje nós vamos tratar de um assunto aí muito legal que a Larissa já me confidenciou qual é o assunto, né? Então vamos lá. Um assunto muito importante que são os 135 anos da abolição. E para falar de uma forma mais dinâmica, nós vamos fazer um jogo que o professor vai escolher algumas cartas, vai me dar e tem algumas perguntinhas sobre o assunto pra gente conhecer mais. Vamos lá então. Qualquer uma? Posso Qualquer escolher? uma. Beleza, então vamos essa. Essa aqui? Vamos lá. Qual a relação do fim da escravidão com o fim da monarquia? Muito importante. A abolição, né, o fim da escravidão foi assinado ali em 1888. Pouco mais de um ano depois, a monarquia acabou. Então eu costumo dizer na sala de aula que o ponto final, né, para a monarquia no Brasil foi sim o fim da escravidão. Porque de alguma forma os fazendeiros se sentiram ali, né, os donos de escravizados se sentiram traídos pela monarquia e passaram então a apoiar o movimento abolicionista, o movimento republicano, ok? E aí isso aí levou ao fim da monarquia. Como os escravos faziam parte da maior população, né? Eles eram a maior população naquela época, acabou que com eles libertos ficaram sem mão de obra. Sim, sim. E aí é o ponto em que eles se sentem traídos pela monarquia, porque foram eles, quero dizer, os fazendeiros, né? Eles se sentem traídos pela monarquia, né? Vamos usar esse termo aqui, eu gosto muito de falar dessa forma na sala de aula. E aí eles passam a apoiar o movimento republicano. E aí, pouco mais de um ano depois, a república é proclamada e aí acaba a monarquia no Brasil. A gente vê que tudo se conecta. Sim, um quebra-cabeça. Uma coisa vai levando a outra. Tô preocupado com essas cartas, mas vamos lá. Pode escolher mais uma. Mais uma? Mais uma. Essa. Essa aqui. Quando e por que a escravidão acabou no Brasil? Opa! São vários fatores. Posso quando a gente fala aí do final do século XIX, 1888, ok? É um contexto muito interessante. O Brasil passava por muitas mudanças. Agora, quando e por quê, né? Isso. São vários fatores. Eu vou te citar um. Havia uma pressão, né, da política externa sobre o Brasil muito grande, já há muito tempo, para que o Brasil acabasse com a escravidão. Então, além dessa pressão externa, no caso aí principalmente por parte da Inglaterra, houve também a questão do que a gente comentou já, né? A gente já comentou anteriormente, a questão ali da insatisfação dos fazendeiros, né? E aí vários setores da sociedade se juntaram e apoiaram o movimento republicano. Então, os escravos foram muito usados por todo esse tempo e muitos já vinham querendo começar a fazer revoluções, assim, querer a sua independência. E acaba que uma coisa foi se juntando à outra e foi abolida. Então, isso é importante você falar. Então, como a gente falou anteriormente, tem um quebra-cabeça, né? Várias coisas vão se juntando até chegar ao 13 de maio de 1888, que a gente precisa destacar aqui que foi apenas um dispositivo burocrático, uma lei. Isso mesmo. Pode escolher. Posso? Vamos lá então. Já que é dinâmico, pegou. A Lei Áurea resolveu todas as questões sociais da população? Evidentemente que não. Primeiro que não houve um projeto para o fim da escravidão no Brasil, ok? Então, a escravidão acabou, mas os problemas sociais relacionados à população negra no Brasil, elas permaneceram. Aliás, estão presentes até nos nossos dias, porque a gente vê a questão do racismo estrutural, a gente vê questões que se perpetuaram, né, na nossa sociedade. Então, o fim da escravidão não solucionou os problemas sociais. Por quê? Porque não houve um projeto. Sim, porque foi uma lei, querendo ou não, foi muito rápido que ela foi assinada por pressão externa e acabou que os negros não foram recolocados na sociedade. Não foram inseridos, não né? Foram inseridos. Não houve o processo de inserir né, esses seres humanos, essas pessoas dentro da sociedade. Então não houve um projeto de inclusão, de cidadania, né?
E você vê que só 100 anos depois, em 1988, foi criada a primeira lei de combate ao racismo no Brasil. E eles continuavam sendo excluídos da sociedade, Sim. não tinham direitos humanos como as outras pessoas brancas tinham. Sim, exatamente. É muito importante a gente ressaltar essas coisas, que muitas ocorrem até hoje. Infelizmente. Infelizmente, é uma luta contínua Sim, sim. contra. Pode? Vamos nessa então. A penúltima já, Opa. que é isso, muito rápido. Antes da Lei Áurea, existiram outras leis abolicionistas? Sim, sim, importante falar sobre isso. A Lei Áurea ela faz parte de um conjunto de leis abolicionistas. Nós tivemos a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, a Lei Eusébio de Queiroz. Foram leis que trataram, né, sobre essa questão da escravidão no Brasil, mas elas não solucionaram o problema da escravidão. Então, essas leis, inclusive, a gente costuma dizer que são leis para inglês ver, porque não resolveu o problema, ok? Mas são consideradas, sim, leis abolicionistas, ok? Então, elas vieram antes da Lei Áurea. Muitas dessas leis são feitas para ter uma impressão melhor do país lá fora. Sim. E não para realmente solucionar o que Isso. está acontecendo no Era a país. ideia de que estavam fazendo alguma coisa, mas a solução não veio. Aliás, nem a própria Lei Áurea trouxe de fato, né, a solução plena. Muitas coisas ainda aconteciam por trás, não tinham pessoas que estavam no poder, assim, que buscaram ressignificar um pouco melhor o que estava acontecendo. E a Lei Áurea, trazer ela um pouco mais para o cotidiano, as pessoas acabavam ignorando e continuavam tratando de uma forma desumana Sim. as outras. Tanto que o movimento abolicionista, ele consegue, né, ele ganha força, ele se une com os republicanos e ele proclama a república, né, os republicanos fazem a república nascer no Brasil, e você vê que mesmo na primeira república nós vamos ter problemas sérios relacionados a essa questão da discriminação, do preconceito, né, da marginalização. Vamos à última carta? Última carta já. Beleza, então, vamos lá. Última carta. Luiz Gama, qual foi a influência dele na abolição? Ótima pergunta e perfeito. É muito comum nós darmos ênfase, né, aos personagens emblemáticos da história, que no caso é a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, por exemplo, né? Mas Luiz Gama foi um abolicionista. Ele lutou, né, contra a escravidão no Brasil, contra a opressão. Primeiro advogado negro a atuar no Brasil e nessa causa principalmente. Infelizmente, ele veio a falecer antes de ver sua obra concluída, né, por problemas de saúde. Ele veio a falecer antes da Lei Áurea ser assinada. Mas ele foi sim, ele hoje um abolicionista, e ele hoje é considerado o patrono da abolição, essa referência do fim da escravidão no Brasil. Então, importante falar sobre o Luiz Gama, importante falar sobre os personagens ocultos, aqueles que não são tão badalados, né? Temos os personagens anônimos, temos os famosos, os ilustres da história, mas o Luiz Gama foi um abolicionista, um advogado negro, e é importante falar sobre esse personagem da nossa história. Foi muito bom, gente, estar aqui com vocês, com você, professor. Muito obrigado por vir hoje. A gente falou sobre um assunto muito importante. Espero que vocês tenham aprendido bastante aqui com a gente. E aproveitem o resto dos vídeos que estão aqui no canal. Se você puder deixar aquele like, se inscrever aqui, pôr nos comentários sobre quais assuntos você quer aprender um pouco mais com alguns professores. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada de novo, Por professor. nada, tamo junto. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Larissa. Obrigada. Seguindo esse embalo de história e saber, vamos falar da importância dos livros na hora do seu repertório nas redações de vestibular e Enem. Vamos ver o que a Gabriela Benes preparou pra gente dessa vez. Olá! Estamos aqui mais uma vez no nosso quadro de leitura e dessa vez é um assunto importantíssimo para você que quer escrever uma boa redação. Hoje vou falar sobre a ligação entre a leitura e a escrita, que para alguns pode parecer atividades isoladas, mas não são. Por quê? Bom, escrever nada mais é do que colocar no papel suas ideias, pensamentos e conhecimentos. E ao ter o hábito da leitura, você amplia seus conhecimentos de mundo, além de acrescentar na gramática e no seu vocabulário. Ou seja, mantenha o hábito de leitura, mesmo que não seja muito, mas continue exercitando sua mente e você vai sair bem na redação. Que incrível! Já coloca aí nos comentários o que você achou, já recomenda algum livro aí pro pessoal tá lendo para aumentar o repertório na hora de escrever sua redação para o vestibular, para nem coisa que pesa muito. E sabe o que mais vai agregar nos seus conhecimentos na hora do vestibular? Essa dica maravilhosa que a professora Carla de Biologia preparou pra gente. Então, se liga aí!
Olá pessoal, eu sou a professora Carla, professora de Biologia aqui da Escola Brito Elias, e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas sobre a prova da UERJ, no conteúdo de Biologia. Vamos lá! Você que já está por dentro aí do edital e já sabe qual é o conteúdo programático para a Biologia, eu vou destacar alguns pontos principais que sempre caem nessas provas da UERJ. Uma delas é a Bioquímica. A Bioquímica é uma área da Biologia em que a gente estuda principalmente os compostos orgânicos, né? Destacando aí carboidratos, lipídios, proteínas, a ação enzimática e também os ácidos nucleicos. Agora eu vou falar sobre ecologia, que é um assunto atual e sempre cai nas provas da UERJ. Eu destaco então os ciclos biogeoquímicos, onde você deve estudar o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio e até mesmo o ciclo da água. Destaco ainda o assunto sobre os impactos ambientais, cadeias e teias alimentares, fluxo de energia e também os assuntos mais atuais que ocorrem no nosso país envolvendo esses impactos ambientais, né? Como enchentes, a queda de barragem, né? Que ocorreu em Brumadinho e em Mariana. São assuntos assim que eles sempre contextualizam e trazem isso na provinha da UERJ. Outro assunto que cai muito na prova da UERJ é sobre fisiologia humana. Você precisa estudar sobre o sistema endócrino, né, onde você vai estar ali estudando sobre as glândulas produtoras de hormônio, onde se localizam essas glândulas, qual é o papel desses hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas, sistema circulatório, entender a fisiologia, a anatomia do coração, entender os vasos que transportam sangue oxigenado, né, o sangue venoso, o sangue arterial. É muito importante também que você dê ali uma lida sobre o sistema circulatório. Sistema urinário também é importante, a excreção, né? As substâncias que são eliminadas como produtos do nosso metabolismo. Então, ó, fisiologia humana também é bem interessante você dar uma olhada nesse conteúdo, tá bom? Destaco ainda o conteúdo de evolução, onde você vai estar ali estudando sobre as teorias evolucionistas, né? As teorias darwinista, a teoria de Lamarck. Parece que está meio passado esse assunto, mas sempre cai na prova da UERJ, então eu te aconselho a estar estudando sobre anatomia comparada, cladogênese, esses assuntos envolvendo os processos evolutivos, teorias evolutivas, que também são bem interessantes de você fazer essa prova estando aí por dentro desses conteúdos, tá bom? Outros conteúdos que também são importantes são doenças parasitárias, genética, citologia e também o estudo dos 5 reinos da natureza. Tá bom, galera? Desejo para vocês uma excelente prova, que você brilhe nesse dia e que dê tudo certo, tá? Boa sorte aí, um abraço! Pegou o bizu? Já anota para não esquecer. E, gente, fiquem ligados porque o bimestre passado foi de trabalhos. Logo, esse bimestre será de teste. Se atentem às datas e horários que os professores vão combinar com vocês. E não deixem para estudar na última hora. Infelizmente, a edição de hoje está chegando ao fim. Já deixa o seu comentário e não se esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.